Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa aqui com as nossas convidadas sobre a exploração de crianças e adolescentes. E no finalzinho do bloco anterior, a Senise lembrava um debate que em qualquer país civilizado já teria sido ultrapassado pela realidade, que é a questão da classificação indicativa. Obviamente você tem que ter horários, né? Horários compatíveis com o desenvolvimento físico e psicológico das crianças e dos adolescentes. Aqui, quando se discute a questão da classificação indicativa, se faz um bicho de sete cabeças. Parece que o mundo vai cair e as emissoras chegam a dizer que isso é uma forma de censura, né? Você estava lembrando isso e eu me lembrei que esta questão determinou até a mudança do fuso horário no Brasil, lá no Amazonas, né? Isso, parte do Amazonas e o Acre tiveram seu fuso alterado em 1 hora para ser padronizado, né, nesses estados, Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, para economizar, segundo eles, as despesas que as emissoras de TV tinham na retransmissão dos programas, né? Então teve assim, muitos prejuízos, né? Coloca em risco a saúde, a segurança, trabalhadores que saem de casa no escuro. Mas né? não mudou, permanece, né? Eles alteraram em 1 hora e não voltou. Não retornou ao horário original. Inclusive, na última eleição, foi feito um plebiscito no estado do Acre e a população, em peso, pediu o retorno do horário original, que é o horário mais confortável que as pessoas já estavam habituadas, né? Sabe o que significa? Que a novela das 9, que tem um certo padrão de erotização, passa mais cedo lá e a criança de lá está menos protegida que a criança de cá. Só para evitar que as emissoras tenham um gasto maior, né, em colocar os programas em horários diferentes, não é isso? Tem uma transmissão específica para a região. Ao invés de respeitar o horário local, né, elas tinham que retardar em 1 hora, então eles mudaram o horário local para não ter... E a ANDI defende a classificação indicativa, inclusive sofreu pressões por defender? Nós temos publicação sobre isso, porque essa discussão, ela envolve interesses econômicos. Muito grandes. Tá certo? Não vamos, tem uma dimensão do tal processo civilizatório brasileiro, que é tem um jogo de interesses econômicos, e não é que nós estamos lidando apenas com padrões culturais. Nós estamos lidando com mercadoria, com negócios. Então, tem uma coisa do direito e o confronto com determinados negócios, né? E que parece que no campo dos negócios, nem sempre a ética e o direito estão na pauta como prioridade. Entra como um campo secundário. A grana está em primeiro lugar. O negócio fala mais alto. Então, vamos vender a novela assim? Não interessa se a criança do Acre, ela vai estar mais exposta do que a criança do Rio de Janeiro. Agora, vamos ver o vínculo disso, eu acho, porque isso tudo impacta em termos de erotização precoce, né? Cada vez mais cedo, né? Vão se acostumando, vão vendo, vão tentando reproduzir aquilo. E a relação disso com a exploração e a violência sexual com relação a crianças. Porque aí o cidadão chega e diz, quando nós falamos disso, basicamente nós falamos predominantemente de violência contra as meninas, né? Claro que existe contra os meninos, mas existe predominância com relação às meninas. E aí diz, ela estava bonitinha, gostosinha, nem parecia ter essa ideia. Mostra o corpo, nessa idade. E teve uma decisão agora do STJ recente. Exatamente. Não é? Então, teve o caso recente do rapaz, do homem ali que transou com, quantas? 3, 2 prostitutas, 2 meninas de 12 anos, né? E o juiz achou que isso não era violência, que ele não poderia caracterizar isso como estupro, porque ela já tinha uma vida sexual pregressa. Então, já que elas têm, pode. Né? Quando, na verdade, a legislação é absolutamente clara e as mulheres todas, o movimento feminista se mobilizou dizendo, puxa, a lei diz que abaixo de 14, 16 anos, isso é estupro. Mas o juiz considerou que não, tem vida pregressa sexual e o mundo inteiro se manifestou com relação a esse caso. Graves. E tem uma coisa que chama integridade, né? A liberdade, o respeito e a dignidade. Sim. Então, a dignidade da criança em relação ao seu corpo, às suas ideias. E tem o ECA, ele tem um artigo que diz como é que a lei deve ser interpretada. E, no caso, é o artigo 6º, que você tem que levar em consideração os direitos sociais, os coletivos, os individuais de todos, adultos e crianças, mas tem que ver o melhor interesse da criança e a sua condição peculiar. O que é condição peculiar?
ela está crescendo, ela está aprendendo como funciona o mundo. Então, quando o mundo trata a criança assim, o que está sendo oferecido de aprendizagem? Exatamente. O que nós estamos oferecendo para as crianças? Vamos mostrar agora uma reportagem para ver o que nós estamos oferecendo para as crianças. A TV Jangadeiro, de Fortaleza, fez uma matéria jornalística, aliás, muito bem feita, mostrando o resultado do turismo sexual em Fortaleza, que eu acho que não se restringe a Fortaleza, mas eu, pelo menos, testemunhei em Fortaleza essa prática que é bastante frequente. Vamos ver um trechinho da boa matéria que a TV Jangadeiro fez a esse respeito. Vamos ver. Sem qualquer constrangimento, meninos e meninas oferecem os corpos por 10, 20, 30 reais. Eles passam a noite nas calçadas de vários pontos da cidade. Um levantamento da CPI da Câmara Municipal sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes revelou que existem pelo menos 74 locais da cidade onde a prostituição infantil é comum. Nossa equipe visitou 4 deles e encontrou histórias chocantes. Nosso produtor conversou com uma prostituta grávida de 8 meses e usuária de crack. Ela oferece serviços de crianças. Quantos anos? 12. Ela tá lá em cima. Como é que faz pra gente ir lá? Hã? Como é que a gente faz pra ir lá? Vamos até abaixo, não é ela? Perto dali, uma adolescente de 14 anos, também grávida e usuária de drogas, aceita o convite de nosso produtor e fala sobre o drama em que é obrigada a viver. Ah, você já cheirou depois de ligado? Vai fazer mal a criança. Na praia de Iracema, um dos principais cartões postais da capital cearense, um rapaz de 17 anos e uma menina de 16 também se oferecem para realizar um programa. Se eu fizer só uma coisa, passar uma coisa, cuidado do não conhece, só que o pessoal se sabe. Ele não tem o negócio de botar boneco com dia. Vocês cheiram pó? Bom, essa é a realidade, né? Eu acho que o jornalismo mostra essa realidade. A matéria, inclusive, depois foi ouvir autoridades para entender também o que está sendo feito para combater esse tipo de prática. Mas você lembrava um outro exemplo também, né, do jornalismo em relação ao tema. Só que eu só queria assinalar que, infelizmente, essas cenas estão em todas as cidades brasileiras. Sim, sim. E não é mais flagrante, todo mundo sabe. Então, um enfrentamento mais focado, a punição de todos os envolvidos, os adultos envolvidos no processo, passou da hora disso ir fundo. Nas cidades e nas estradas, né? Estradas, tanto que tinha um programa muito interessante de televisão, Siga Bem Criança, dentro do Siga Bem Caminhoneiro, que era para os caminhoneiros, para eles se posicionarem como defensores das crianças, notificarem. Tanto que o Disque 100, na época que começou o programa, aumentou tanto a notificação que a Petrobras, que apoiava o programa, é um programa vinculado à Petrobras, apoiou o governo no aumento do número de pessoas. O pessoal da tecnologia da Petrobras esteve em Brasília para ajudar a pensar o Disque 100 do ponto de vista tecnológico e tal. Então é um exemplo de um programa bacana. Positivo. Positivo, né? Eu acho que a denúncia, né, o Disque 100 é um deles, existem alguns Disque denúncias estaduais também, eles passaram a ser bem conhecidos e estão muito mais acessíveis e sendo muito mais utilizados. Mas, em contrapartida, o monitoramento das denúncias não evoluiu, né, na mesma proporção. O que é exatamente o monitoramento? Porque é o que acontece depois da denúncia. Sim. Né? Então, quando a denúncia ocorre, aquelas pessoas envolvidas, elas vão para a rede de proteção. Então, muitas vezes vão parar no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Tem um programa de atendimento com psicólogo, assistente social, que vai atender a criança, o adolescente, a família. Em alguns CREAS existem atendimentos para os supostos abusadores também. Supostos?
Abusadores também. Né? Isso, porque no campo da assistência social não se faz uma apuração policial, criminal, né? Um atendimento que vai olhar os direitos socioassistenciais de maneira geral. Mas aí há um encaminhamento, né, para delegacia, para se instaurar inquérito e que essa outra parte também ser observada. Tem também o atendimento na saúde, né, que aí muitas vezes há necessidade de um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico para a família ou para a vítima. Então, existe uma rede de proteção aí que, né, tem que estar bem articulada, funcionando, para de fato proteger. Porque em muitos casos, após a denúncia, aquela criança ela sofre mais violência. Em casa, ela é quando retirada de casa, né, o abusador permanece na casa dela, ela é retirada da casa dela, vai para um abrigo e o processo é muito lento, demora muito para andar, para se tomar todas as providências. E muitas vezes a criança chega uma hora que ela desiste. Olha, não aconteceu nada, não me deixa voltar para casa. Não, mas você contava a história, você lembrava a matéria que revelava exatamente isso. Recentemente eu vi uma matéria em que a mãe liga para a polícia porque o companheiro dela estava abusando de uma criança. A polícia chega imediatamente e ele confessa que estava abusando. A menina se posiciona, a criança se posiciona, a mãe se posiciona como tornando aquilo algo inaceitável. Aí ele é levado para a delegacia, depois aparece a delegada dizendo que ele não pôde ser detido porque faltavam provas. Tinha a confissão do sujeito, o depoimento da vítima, de uma testemunha, enfim. Aí o repórter volta a visitar a família, a mãe, está acuadíssima, porque o abusador continua frequentando a casa. Uhum. E ela, visivelmente, tanto a mãe quanto a criança, acuadas, porque eles estavam sendo revitimizados certamente com mais virulência. Então, o que falta numa matéria como essa? Né? Você tem... Por que essa delegada não aciona o conselho tutelar... outras organizações... Cria algum tipo de proteção? Dispositivos, porque tem um dispositivo que o juiz da infância pode utilizar, que é uma ordem judicial para que ele não possa se aproximar da casa num certo número de metros. Uhum. Por exemplo. Filha, agora, isso, na maior parte dos casos onde acontece, ou pelo menos alguns casos que eu tenho notícia, né, de violência por parte do padrasto, por parte do pai, por parte de alguém, enfim, muito próximo à família, o juiz, na maior parte das vezes, a própria criança é institucionalizada e o agressor continua em casa. Institucionalizada, né? Leva para um abrigo onde ela fica... Ela perde a escola, ela perde os amigos, ela vai internada. Ela que é punida. Ela que é punida. Não a Isso. E ainda, algumas vezes, o juiz garante o direito de visita do estuprador porque ele é pai da criança. Ele leva em conta que a criança teria o direito à visita do pai e da mãe. Deixa de considerar o trauma que isso significa, aquela mãe, adolescente, jovem, etc., ter que ver o seu estuprador semanalmente visitando o filho. E algumas vezes, nesse horário de visita, é hora da ameaça, sim, o que impede a criança de depor durante o processo. Uhum. Então, na verdade, nesses contextos, as equipes de abrigo têm que estar preparadas para acompanhar a visita. Uhum. Quer dizer, quando ela foi por ordem judicial, a presença de um técnico... Eu já dirigi a assistência social de Campinas. Tá. E nós tivemos situação de que, por ordem judicial, a família veio e o agressor estava no meio da família. Então, dois caminhos, ou com um técnico junto, ou então não entra. No caso, quando a violência é violência contra a mulher, a lei garante, né, uma certa distância. Quando a mulher é uma criança, aí muda completamente a lógica e deixa de se considerar também... É por uma aplicação da legislação. Eu acho. É por uma aplicação. Eu acho. Por desconhecimento. Daí que os jornalistas, Lalo, são super importantes. Quer ensinar como é que é a lei, que é esse sistema de garantias. Tudo isso que estão falando aqui dificilmente aparece numa matéria que o jornalista está fazendo até com boa vontade e buscando, mas a dificuldade do aprofundamento e da contextualização, isso que eles estão fazendo aqui. Entra no site da Andi. Nós estamos fazendo um site só para vocês, com pesquisa, com sugestões de leitura, com material fácil de ler. andi.org.br. Legal. andi.org.br. Muito bem, Iolete. Então, eu queria chamar a atenção para duas coisas.
A primeira é que, na maioria dos casos, esse abusador é o integrante da família, é um pai, um padrasto, um tio, um conhecido. E, especialmente quando é da família, você vai ter uma situação complexa aí, que é a relação entre aquela criança e, por exemplo, o pai. Né? Ele provocou uma violência, vitimizou aquela criança, mas ele é o pai e será sempre o pai. Então, a intervenção dos órgãos de proteção tem que levar isso em consideração, né? E tem que discutir esses vínculos familiares que permanecerão a vida inteira, né? Então, tem que se intervir com cuidado para cuidar, né, de todos os âmbitos da questão. Né? Raquel e Iolete. Sem omissão. Sem omissão. Sem deixar de aplicar a lei, sem punir. Com certeza. Agora, lei e punição, etc., perfeito. E a imagem do Brasil lá fora, enquanto promotora de turismo sexual, né? Muito Nós bem. temos Boa daqui a pouco pergunta. grandes eventos, Boa né? pergunta para a gente responder logo depois do intervalo, Raquel. Ok, tá bom. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa hoje sobre a exploração de crianças e adolescentes. Nós voltamos já.